Sejam todos muito bem-vindos ao Elo Podcast, episódio 006. E hoje a gente vai falar muito mais profundamente sobre gestão, sobre negócio, sobre modelo de negócio e sobre as coisas que são realmente importantes para os empresários, né? Sejam eles grandes, pequenos ou médios. Estou aqui com Carolina Calassa, advisor de negócios, empresária, palestrante, que atua em grandes empresas. A gente vai falar um pouco da história como um todo, né? Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui. É um prazer, muito bom. A gente vai falar sobre muita coisa hoje aqui. Eu escolhi te convidar justamente porque eu considero você como uma referência nessa área em Obrigado. termos de estratégia e negócios. Não é à toa que eu escolhi sim fazer a formação de advisor contigo. Hoje a gente está numa jornada juntos aí, É verdade. né? E foram nítidas as transformações, tanto no meu negócio, como nos negócios dos clientes que eu atendo, Isso é incrível. por conta de metodologia, de visão, de todas as possibilidades que a mentoria abriu Que legal. como um todo. É o objetivo. Então, muito obrigado. Mas a primeira pergunta de bate-pronto, quem é Caroline Calassa? Caroline Calassa é uma pessoa que é apaixonada pela vida, cheia de energia, dinâmica. E dentro dessas minhas paixões pela vida, eu tenho as minhas paixões pessoais e as minhas Aham. paixões profissionais. E uma das minhas paixões profissionais é ver empresários prosperando e ser intermediária desse processo e capacitar pessoas para que possam ajudar outros empresários a prosperar também. Eu falo isso porque eu acredito que quando um empresário prospera, ele traz prosperidade em cadeia para tantas pessoas, são Verdade. tantas famílias. Quando uma empresa se estrutura e começa a ir bem, são tantas vidas que são transformadas, impactadas. Eu acho que é um trabalho muito nobre. Eu gosto bastante disso. Agora, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, descobrir coisas novas, conviver com pessoas diferentes, fazer amizades e sempre aprender. Eu sou apaixonada por aprender coisas novas e com profundidade. Eu acredito muito nisso também, né? Que a vida ela é um eterno aprendizado, né? Não existe fim quando se fala de aprendizado, né? E falando um pouco das paixões pessoais, né? Outro dia a gente estava até conversando, eu vi você jogando tênis, eu falei, ó, vamos marcar para jogar, Verdade, né? precisamos Eu aí. gosto muito também da parte de esportes, gosto de viajar, mas o tênis é uma paixão ali que temos em comum, né? Mas nem sempre a Carol foi voltada a negócio. Como começou a trajetória? Olha, eu comecei como bailarina, na verdade. Minha trajetória começou assim. Eu dançava balé desde os 3 anos de idade. Minha primeira atuação profissional foi professora de balé ainda na Uau! faculdade. Aí, quando eu cheguei ali no impasse da faculdade, eu até pensei em seguir uma carreira de bailarina. Aí eu lembrei que eu estava no Brasil, eu ia ter que ir para fora do Brasil se eu É, quisesse. E aí eu cheguei à conclusão de que aquilo era um hobby e que eu iria seguir uma carreira. E aí eu sempre sonhei em ser executiva de empresas. Desde criança, eu me via como uma executiva. Minha família é de médicos, dentistas, todo mundo é profissional liberal. E uhum. por incrível que pareça, o profissional liberal no Brasil não se vê como empresário. Não Talvez se as vê como coisas estejam empresário. mudando um pouquinho agora, mas a maioria se vê como prestador de serviço. E eu tinha essa imagem de que eu ia ser uma prestadora de serviço para empresas e eu ia ser uma grande executiva. Fiquei um tempo nesse mercado, Aham. comecei a dar aula em universidades e pós-graduações. E logo eu percebi que eu queria mais autonomia e foi isso que me puxou para o mundo dos negócios, mesmo nunca tendo me preparado para empreender naquele momento. Eu lembro que até parte da formação você trouxe essa parte histórica, né? Toda a trajetória e começou na hotelaria, né? Me formei na primeira formação em hotelaria. Mas E, você sabe que esses foram os meus primeiros clientes de consultoria, quando eu abri a minha empresa de consultoria e resolvi uhum. empreender. Os meus clientes de hotelaria e meu know-how de hotelaria fez com que os meus primeiros clientes fossem hotéis e restaurantes. Atendi muita gente da área de gastronomia, de hotelaria. Foi uma ponte, inclusive, para que eu pudesse entrar em outros Isso que eu ia mercados. perguntar, porque eu, pessoalmente, eu já estou na minha quinta empresa, né? E quebrei duas, uma eu vendi, outra eu só fiz a saída da minha parte e agora estou na quinta, né? E o empreendedor, em algumas vezes, ele tem essa questão de mudar de negócio, às vezes, dependendo do tamanho do negócio, obviamente, né? E de mudar até de carreira, de Uhum. segmento, né? É, olhando para isso,
Quantas empresas você já teve e como é que foi essa trajetória empreendedora como um todo? Acho que isso tem muito a ver com o estilo pessoal. O meu Uhum. estilo pessoal, eu já tive várias empresas, mas eu tenho um estilo de ir empreendendo dentro do segmento em que eu tenho domínio. E Aham, ao longo da minha carreira eu fui fazendo isso. Como eu disse, meus primeiros clientes foram de hotelaria. Com a minha empresa de consultoria, eu comecei com uma consultoria na área de negócios e depois abri uma agência de publicidade. aham, E aí da agência de publicidade eu conectei com uma empresa de desenvolvimento e treinamento em coaching empresarial. E aí fui fazendo treinamentos empresariais dentro de empresas. E eu sempre dentro do mesmo CNPJ, eu fui abrindo outros braços de quase que negócio. um ecossistema, E fui né? criando sempre ecossistemas. Sempre tive essa visão de explorar novos segmentos, mas ir criando um segmento, um ecossistema de negócios. Aí eu fiz a mesma coisa com o digital. Quando eu conheci o digital, eu estava ali com a agência, com a empresa de Uhum. consultoria. Eu abri um braço digital, comecei a fazer negócios digitais, incorporei isso e transformei meu modelo de negócios. E eu fui fazendo isso ao longo do tempo e sempre trazendo para o mesmo ecossistema. Aí depois eu tive, sim, sociedades em outros negócios. Eu me tornei sócia de uma empresa de cosméticos, vendi a minha parte depois. Me tornei sócia de empresas digitais, algumas para projetos específicos, Aham. pontuais. Me tornei parceira de empresas aí de educação ao longo do processo e fui empresária de educação grande nesse Hum. segmento. Fiz parceria com pessoas de digital para negócios para mulheres. E hoje eu tenho sociedade em algumas empresas em que eu participo como advisor de negócios e tenho participações. Hoje eu estou nesse segmento de uma empresa de participações como uma sócia. Perfeito. Para quem está assistindo a gente, quais as principais diferenças entre consultor, mentor e advisor de negócio? Pode. Porque o pessoal Tem dúvidas? tem dúvidas. Sim. Bom, o coach, ele atua desenvolvendo o empresário para o negócio. Então, o foco do coach, ainda que seja um coach empresarial, é Mentor. ajudando o empresário no processo de tomada de decisão, nas escolhas que ele vai fazer e nas decisões que ele toma que vão afetar o negócio, Uhum. se desenvolvendo, se vendo e percebendo como ele pode ser mais assertivo nesse processo. Já o consultor, ele atua de uma maneira mais focal dentro de processos específicos, fazendo uma avaliação, um diagnóstico, entendendo o que precisa ser corrigido. E o trabalho dele tem um início, meio e fim. O fim é quando ele resolve aquele processo, coloca aquele processo em pé, melhora aquele processo e entrega aquele trabalho. Uhum. O advisor, ele é um conselheiro de empresários. Então, o foco dele principal é crescimento de empresas. É ajudar o empresário a sair daquele foco do passado, que é onde estão a maioria dos empresários, e começar a ter um plano consistente de futuro, em que ele possa começar a tomar decisões hoje que não são decisões voltadas para o que já aconteceu antes, para corrigir os problemas que aconteceram, Uhum. mas colocar na agenda dele mais pautas que estão relacionadas ao futuro que ele deseja construir para o negócio dele. E o advisor acompanha o empresário ao longo desse período para fazer com que ele tome decisões melhores, que ele possa escolher caminhos para o negócio dele, que possam antecipar o futuro com menos risco, de forma mais consistente, para que ele possa crescer e sustentar o negócio. Perfeito. Você comentou, Carol, que o advisor ele atua junto ao conselho. Mas existe uma diferença entre o advisor de negócios e o conselheiro profissional? Existe sim. Você tem 4 tipos de atuação para um conselheiro. A primeira atuação é um conselheiro, membro de um conselho administrativo. Empresas que têm conselho administrativo são empresas que têm capital na bolsa. Uhum. Obrigatoriamente, se uma empresa faz um IPO, se ela abre capital na bolsa, ela tem que ter um conselho administrativo por lei. Mas ela pode ter um conselho administrativo sem ter isso. Empresas familiares, às vezes, passam por esse processo. Então, você pode atuar como um conselheiro administrativo, precisa ser formado para isso. Uhum. Você também pode ser um membro de uma empresa que tem um conselho administrativo e atuar num comitê. Você pode ser membro de comitê. Os comitês, eles são suporte ao conselho. Então, Uhum. tem um comitê fiscal que vai fazer análises mais profundas para levar informações para os conselheiros tomarem decisões. Você pode ser um membro. Você também pode ser um conselheiro consultivo, desculpa. Consultivo, ele atua em empresas que não têm um conselho administrativo. Qual que é a diferença? No administrativo, você vota e os votos dos conselheiros, que são vários, eles são vinculantes, ou seja, votou, tem que ser implementado. No administrativo, aí você me corrige se eu estiver errado, tem responsabilidade Também. civil, criminal, Isso, jurídica, enfim. total. Você é o responsável, corresponsável pelas decisões. É como se você financiasse Uhum. as decisões da empresa a partir das suas próprias decisões. Então, seus bens pessoais podem ser envolvidos nisso. Já um consultivo, ele atua num conselho que tem vários membros diferentes, pessoas com expertises diferentes, Uhum. mas o voto dele não é vinculante. Ou seja, ele orienta, mas não necessariamente aquilo que foi decidido no conselho vai ser realmente realizado ou implementado. E aí você tem o advisor de negócios.
O advisor ele pode atuar tanto em empresas que têm conselhos administrativos, consultivos, como em empresas que não têm conselho. Inclusive como um degrau para que a empresa possa implementar um conselho. Porque ali você tem um único cara que ele é o conselheiro e ele precisa ter uma visão mais ampla e expertise para ajudar o empresário em tudo que ele necessita, fazendo esse plano de futuro. Mas às vezes ele constitui o conselho, ele acaba se tornando membro do conselho. É um jeito ótimo de entrar em conselhos, inclusive. Sensacional. Pegou a aula aí? Bom, e aí, falando um pouco mais do advisor como um todo, né? Qual que é a primeira coisa? Eu sei que depende do tamanho da empresa, do negócio, do mercado, de N situações, mas se a gente fosse olhar de uma maneira bem macro, até para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão tendo esse primeiro contato com o mercado nesse sentido do advisor de negócio, né? Qual que é a primeira coisa que você olha numa empresa quando você entra? As empresas te chamam quando elas estão em caos, quando elas estão quebrando, quando elas querem crescer. Geralmente as empresas nos chamam por causa de um problema específico. Muitas vezes o empresário ele não procura um advisor, ele procura alguém para resolver o problema dele. Ele não sabe se é um consultor, se é um mentor, se é um advisor, se é um conselheiro. Ele não sabe. Ele só quer alguém que resolva o problema dele. Só que as empresas crescem como colchas de retalhos. E quem está assistindo que é empresário sabe disso. Você tem um problema, você vai lá e chama alguém que conserta aquele problema. Você chama outra pessoa para consertar outro problema. E são retalhos que, no momento, quando a empresa começa a crescer, começa a ter desejo, aspiração de crescer, o empresário olha para a empresa dele e ele não sabe como fazer todas essas partes conversarem. Muitos precisam desmontar a empresa inteira para remontar a empresa do jeito certo. E o advisor é esse cara que ele começa a juntar as pontas. Então, a primeira coisa que a gente olha é entender quem é que está por trás da empresa, qual que é a estrutura que ela tem, e qual que é a aspiração de crescimento dela. Que às vezes é uma empresa que já está no momento que ela está crescendo, às vezes é uma empresa que decresceu e agora ela precisa voltar ao ritmo de crescimento, às vezes é uma empresa que nunca cresceu e ela está perdendo mercado o tempo inteiro. Então é importante olhar uma empresa que está sendo vendida, ela está sendo comprada. É importante entender esse momento da empresa para saber como você pode ser útil e como você pode ajudá-la. E, Carol, eu tô no mundo dos negócios há muito tempo. Eu empreendo desde muito cedo, né? Eu descobri a diferença entre lucro e salário com 14 anos, porque eu invoquei que eu queria comprar um carro. Acho que foi o meu primeiro projeto, né? E fui trabalhar com um dos meus tios como vendedor ambulante na época, porque eu via ele com quantidade de dinheiro, eu falava, é isso que eu preciso, né? E aprendi muito cedo. E sei que, para nós homens, já é um desafio gigante o mundo dos negócios. E no mundo corporativo, que é dentro das empresas, ainda maior, né? A gente sabe que a concorrência nem sempre é leal, né? E às vezes as pessoas dentro da própria empresa jogam contra, principalmente com a gente que vem com viés de repente propor alguma mudança que vai mexer no departamento ou no fluxo de trabalho dele ou na remuneração de algumas pessoas ou na equipe, né? Porque são muitas vertentes. Como que foi para você, mulher, entrar dentro do mundo corporativo, de certa forma, eu vou arriscar aqui e vou ser polêmico, machista? É machista. É machista e mesmo hoje que eu tenho reputação, histórico, uma bagagem enorme, um super currículo, eu tenho que me provar às vezes numa empresa que eu estou fazendo um excelente trabalho, várias vezes diferentes. Muitas vezes, seguidas vezes. Uhum. Por quê? Porque os homens, alguns têm algum tipo de dificuldade de lidar com mulheres no poder. Isso é fato. Mas eu procuro sempre ter um olhar de igualdade. Eu acredito que assim, eu tenho uma facilidade de me comunicar com homens. Acho que isso ajuda muito. Não são todas as mulheres que têm. Isso é uma coisa que acho que já existe, é natural, mas que eu fui aprendendo e moldando no mundo corporativo. Quando eu entrei no mundo corporativo, lá no começo, eu chorava às vezes. Eu tinha aquela coisa de mulher sensível. Sim. Mas já peguei um chefe bem porrada mesmo. Ele era um mala e ele me ensinou muita coisa. Eu tive que aprender a lidar com pessoas esquivas, pessoas que não falam a verdade na sua cara, pessoas que te apelidam, pessoas que não assumem responsabilidade, que transferem culpa. E aquilo tudo, no primeiro momento, eu tomei muita porrada. Eu já comecei tomando muita porrada. Logo que eu deixei de ser estagiária e fui contratada, já comecei a tomar porrada. Então, acho que eu fui moldada. Essa é a verdade. Acho que muitas mulheres sofrem nesse processo. O que eu aprendi é o seguinte. Para mim, no mundo dos negócios, não existe homem, não existe mulher, existe respeito. Eu respeito todo mundo e exijo que todo mundo me respeita. Só que esse respeito, ele é conquistado. Então, quando eu vou fazer um trabalho com uma empresa, eu preciso conquistar, no primeiro momento, a confiança das pessoas com quem eu vou trabalhar. Então, eu sempre busco fazer isso no primeiro momento, antes de chegar lá ditando regra ou tentando mudar qualquer coisa. Se eu não tiver a confiança das pessoas, o trabalho não vai acontecer, porque elas vão sabotar tudo aquilo que a gente realizar.
Então, eu procuro primeiro compreender os motivos das pessoas, entender o que são as coisas que acontecem nos bastidores e que ali não é dito explicitamente, mas fazer uma boa leitura de quem é quem no jogo. Converso sempre individualmente com as pessoas-chave e começo a ouvir as dores dessas pessoas. E aí eu começo a entender um pouquinho do jogo corporativo que existe em todas as Em empresas. todas. E eu busco não fazer uma avaliação e julgamento de esse é bom, esse é ruim, esse é traíra, esse... Porque cada um tem a sua própria história. E a história dele, da maneira como ele conta, ele é sempre a vítima. É verdade. E sempre tem alguém ali que está fazendo algum mal para ele. Então, é importante a gente entender o nível de poder de decisão dessas pessoas, como elas se movimentam, para que a gente possa ajudá-las a se movimentar melhor. E já teve conflito entre sócios, assim, cada um querendo ir para um lado? Já teve, como é que ou você- melhor você perguntar assim, quando não teve conflito entre sócios? Quando é que você entrou numa empresa que era uma paz completa e não existia conflito nenhum entre os sócios? Já vi, mas é muito, 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 Muito raro. raro, né? É muito raro. Existem sócios que se dão bem, que conseguem estabelecer uma parceria muito boa, uma dinâmica de trabalho boa, mas conflitos de interesses entre sócios é uma coisa muito comum. E é mais complicado quando a empresa vai, ao longo do tempo, transformando executivos em sócios minoritários e colocando muitas pessoas no processo de decisão. E ali, às vezes, você começa a ter uma rusga de conflito de interesses grande, que atrapalha bastante. Atrapalha muito. Qual foi a situação mais inusitada, assim? Se você puder contar, claro. Nossa, eu tenho muitas situações. Já tem situações de ter que bater na mesa, já aconteceu. Eu tento evitar ao máximo esse tipo de situação. Até porque é desagradável, mas já aconteceu. Já teve situação que eu tive que falar, gente, eu tô indo embora. Eu só vou ficar se vocês me pedirem para ficar. Então já aconteceu isso também. Mas o que eu procuro é não deixar o elefante branco na mesa, na sala. Porque às vezes você tenta ignorar o incômodo e deixar o elefante que tá ali na sala, no cantinho, como se ele não existisse. Se eu percebo que tem um elefante branco, eu sempre trato ele. Eu sempre falo, olha, estão incomodados? Tem alguma coisa que a gente tá fazendo que não tá funcionando? Tem algum incômodo aqui da maneira como eu tô conduzindo? Vocês querem parar, interromper o trabalho, rasgar o contrato? Não tem problema, eu tô sempre aberta a qualquer coisa nesse nível. Mas eu tento sempre olhar o elefante branco e sempre dar voz para ele. Perfeito. E hoje, o que a Carol faz e que o time da Carol faz? Hoje, na minha empresa, eu tenho alguns braços de negócio. Então, eu tenho o meu trabalho é como advisor de negócios, como palestrante, eu faço palestras internacionais, palestras no Brasil, e como conselheira de empresas, eu atuo como advisor e como conselheira de empresas em que eu tenho participação, inclusive. Aí eu tenho projetos pontuais, então eu faço tudo isso na empresa e ainda tenho um braço aí de educação e tal, em que eu sou especialista, então eu ensino, eu realizo as imersões e tal. Eu tenho um time, meu time é estruturado e é enxuto, mas esse time eu tenho um braço que são coaches empresariais treinados por mim e que atuam nos meus clientes empresariais, em projetos em que eu atuo como advisor. Eu tenho um braço de negócios que é de mapeamento de processos. Então, uma equipe que não apenas mapeia, documenta, mas também otimiza processos. E eu entro ali com o meu know-how para que a gente possa acelerar esse processo de estruturação de processos dentro de uma empresa. E eu tenho um braço de inteligência artificial, que é uma equipe muito especializada que faz a automação dos processos das empresas e que encontra ou desenvolve oportunidades dessas empresas atuarem bem. E aí, quando você fala disso, você fala, Carol, mas o que é inteligência artificial? Porque é muito amplo. muito assim. amplo. A gente faz desde o trabalho mais simples, que é construção de assistentes, de agentes, até uma estruturação de uma estrutura própria para a empresa trocar custo variável, quando ela começa a usar ChatGPT e essas aplicações, ela tem custos variáveis por usuário, por volume de uso. E a gente consegue atuar para transformar esse volume de uso, que é de custo variável, em custo fixo, tendo uma estrutura própria da empresa. Com a vantagem de que a empresa para de deixar seus executivos compartilhando informações aleatoriamente num lugar que você não sabe como essas informações vão ser tratadas, você passa a resguardar essas informações dentro de casa, você passa a ter gestão sobre as informações e também passa a ter possibilidade de definir usuários específicos para utilizar agentes específicos dentro de uma área estruturada. Então, a gente tem desenvolvido esse tipo de trabalho também. Todo um trabalho, desde a investigação, a otimização e toda a estrutura para que aquela inteligência artificial faça sentido para o cliente, né? Isso. E hoje a gente tem um trabalho para empresas um pouco menores que querem fazer isso, mas não tem, por exemplo, uma equipe interna que cuida de máquinas, e isso inviabiliza para ela ter essa estrutura interna. A gente tem esse trabalho como um SaaS. Então, a gente tem a nossa estrutura, a gente tem as nossas máquinas, e as pessoas podem
utilizar dessa estrutura e dessa máquina para Uhum. ter o ambiente dela reservado, a estrutura dela reservada em que ela tem gestão e um lugar onde ela pode colocar tudo que ela está construindo em termos de inteligência artificial junto. Sem precisar adquirir aquela estrutura de Isso. bate-pronto. E aí ela paga como se fosse uma assinatura Ela paga para a gente um custo fixo, que tem de de serviço. serviços, de manutenção, de hospedagem e de uso da nossa estrutura aí de SaaS num ambiente fechado reservado para ela. Sensacional. Educação. Como é que surgiu a ideia? Eu não vou nem falar na ideia, que eu acho que é um pouco mais de propósito, né? De treinar novos advisors, né? Porque você, pelo que a gente conversou e pelo que eu conheço, foi a primeira a trazer esse método de advisor para o Brasil, Sim. né? De onde surgiu? Como é que nasceu essa fogueirinha, essa ideia e se tornou o que é hoje? Todo mundo pensa que é uma coisa recente, mas esse projeto é um projeto que eu tinha desde 2015, Uau. de fazer a formação de advisors de negócio. Só que na Aham. época, 2015, 2016, eu tinha uma formação de coaches empresariais que ficou muito famosa, me projetou bastante. Eu tenho alunos no Brasil e fora em mais de 20 países Uhum. que fizeram a minha formação de coach empresarial e ainda atuam utilizando essa metodologia aí de coach empresarial. Uhum. E na época eu estava com muitos trabalhos, eu não conseguia dar vazão a isso, mas eu já falava para os meus alunos na época que eu ia montar essa formação de advisors de negócio. Eu sempre tive um viés na educação. Eu comecei na educação mesmo quando eu era executiva, dando aula, dei aula na FGV, dei aula em universidades, várias universidades diferentes Uhum. durante muito tempo. Mas eu sempre acreditei na educação corporativa, mas não uma educação teórica, que era uma coisa que me incomodava. Aquela teoria que depois o cara não sabe o que fazer com aquilo para transformar em prática. Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito prática. E com muita experiência, eu queria trazer alguma coisa para o mercado que fosse algo realmente útil e que eu Uhum. pudesse aplicar toda a minha bagagem, mas com essa estrutura e visão que existe fora. E no Brasil ainda tem ainda um conceito de que o advisor, ele é um consultor mais chique. Isso É. não é verdade, porque o conceito de advisor que a gente utiliza é de um cara que é preparado para ser o único conselheiro da empresa com uma visão em T. Ele é o cara que tem a visão do todo, mas ele tem profundidade em algumas áreas específicas para ajudar a empresa a se transformar. Então é um conceito diferente, não é um cara que atua pontualmente. Ele atua como conselheiro da empresa que não tem ou que precisa modernizar, desenvolver o seu conselho, criar uma ponte. E até o método, ele é completamente diferente, né? Eu sei porque eu já atuei como business coaching e participando da formação de advisor, eu entendi a complexidade e essa questão da visão desde holística, né? E consegui olhar para a empresa como um todo, mas com profundidade em algumas questões específicas. O que leva a gente para um segundo ponto aqui que eu ia te perguntar. É, existe algum padrão? Porque quando o cliente chega para a gente, ele traz um que para ele é um problema, mas que na maioria das vezes só um sintoma do real problema. Existe um padrão que, dependendo do tamanho da empresa, ou por categoria, ou que nível Brasil, porque você atende clientes internacionalmente também, que você encontra nos empresários em termos de desequilíbrio, ou que levam eles a esse desequilíbrio? São muitos motivos, muitas causas, porque as empresas de naturezas diferentes, elas têm ciclos diferentes, né? Agora, existem momentos em que o desequilíbrio, ele é sistêmico. Por exemplo, a pandemia. A Uhum. pandemia, ela trouxe um desequilíbrio em Geral, todos os sistema. níveis, em todos os segmentos, em todos os tipos de negócios. Para alguns, foi um período de muito crescimento, não necessariamente isso foi bom. Muitas empresas, no processo de crescimento desenfreado da pandemia, se tornaram negócios com uma estrutura muito É. pesada, não conseguiram manter aquela estrutura que eles formaram ao longo do período. Então, eu estou usando a pandemia como exemplo, mas existem desestruturações que são internas, provocadas pela tomada de decisão, pelo crescimento da empresa, pelo mercado, ou pelo ritmo de inovação que ela implementa. Uhum. E existem desestruturações que são externas, mercadológicas, conjunturais. Tipo, crise internacional, problemas econômicos, uma pandemia da vida, criam desestruturas e as empresas precisam se reencontrar muitas vezes. E eu acredito que a gente está vendo, depois da pandemia, mais um momento de reestruturação, de desestruturação primeiro, porque para Uhum. reestruturar tem que desestruturar, que é a vinda da inteligência artificial e da tecnologia nesse nível de uso que a gente já está, já é um processo de desequilíbrio que está colocando todas as empresas ali na berlinda de pensar para onde eu vou agora. E é uma pergunta legítima, para onde eu vou, como é que eu vou durar nesse mercado. É. E o cenário, ele não traz uma visibilidade concreta e padrão, né? Depende da empresa, depende de N fatores, né? Economia mundial, e a gente está num momento político, econômico, de desafio no Brasil, como um todo.
Dá para prosperar no Brasil? Eu acredito muito no Brasil ainda. Eu amo negócios internacionais, sempre gostei. Fiz até mestrado em negócios Aham. internacionais. Mas eu acredito que o Brasil tem suas peculiaridades, suas Uhum. dificuldades. Mas eu acredito no empresário brasileiro. É um cara que tem garra, é um sobrevivente. Não tem nada que facilitar a vida dele. Ninguém ajuda o cara e o cara mesmo assim dá a volta por cima. E ele consegue ir, ele tem garra, ele tem energia. A única coisa que eu lamento é que o empresário brasileiro, justamente por não ter uma formação empresarial, começar com a cara e com a coragem, ter que ir aprendendo, levando na cara, como você mesmo fez a sua trajetória aí, apanhando, quebrando empresas É, e tudo isso. É ruim que isso tenha que ser dessa maneira, porque a gente pega um empresário muito esfolado. O cara tá muito curtido, ele já foi enganado, ludibriado, roubado, passado para trás. E aí, quando você começa a trabalhar com esse cara, tá tão curtido, ele já passou por tantas coisas ruins, que às vezes ele demora tempo demais para fazer os movimentos que ele precisa para gerar o processo de crescimento sustentado para a empresa dele. gera uma barreira, né? Como uma crença. Ele tem medo. Tem Ele fica medo. com medo. Medo de investir, medo de investir, não ter como pagar o fixo, o custo fixo que ele adquiriu, medo da conjuntura mudar e ele ficar numa situação ruim, porque ele já passou por isso antes. Então, esse medo que o empresário brasileiro tem pela incerteza que a gente sempre viveu, econômica, política e etc., faz com que ele seja muito cauteloso. E não tem negócio que funcione, que cresça com cautela excessiva. Se você não arriscar contratar um cara para te ajudar, ter ali alguns líderes do seu lado e fizer isso rápido, se você não arriscar inovar e fazer alguma coisa muito diferente que requer investimento, você não consegue sair do lugar. E a maioria dos caras no Brasil começa um negócio com a cara, com a coragem e com o último salário que ele recebeu da É, empresa, sem nenhum tipo de financiamento, de planejamento, de não tem. estrutura. Às vezes empreendem por necessidade ou porque eles são bons naquela especialidade e por acreditarem serem bons naquela especialidade, eles acreditam que vão ter um negócio, sem noção nenhuma de negócios como um todo, ou empreendem por oportunidade. Ah, tô vendo o pessoal ganhando dinheiro nessa frente aqui, eu vou junto, né? E Exato. vai no efeito manada e Pega todo o dinheiro dele, investe na estrutura do negócio e esquece que ele precisa divulgar o negócio dele, que ele precisa fazer as pessoas entrarem na empresa dele, comprarem as coisas dele. Apanha bastante antes de começar a ter resultado de verdade. E demora a pedir ajuda por medo. o que, que é negociável para Caroline Calaça, profissionalmente falando? Porque dentro do mundo corporativo a gente vê de tudo, É. né? E eu tenho princípios e valores cristãos e tenho muito cuidado com algumas coisas, até para falar e me posicionar nesse sentido, né? Mas o que, que é negociável para Carol hoje? Para mim é honestidade, ética, isso é inegociável. E o nome que eu construí? Eu acho que a gente erra. Sempre a gente pode errar. Mesmo quando você é experiente, quando você já tem anos de mercado, Uhum. você é humano, você pode errar, você tem uma estrutura empresarial, mas a sua estrutura empresarial pode falhar. Eu acredito sempre em idoneidade. É o que me guiou até aqui, até hoje. Se você olhar meu histórico, sempre foi um processo de crescimento e um histórico de crescimento contínuo. Uhum. Mesmo nos momentos em que aconteceu alguma coisa grave, que eu tive alguma perda, eu nunca mudei de caminho, sempre foi um processo contínuo e gradual. E eu acredito nessa idoneidade. Eu posso errar, posso falhar, mas eu sempre assumo os meus erros e corrijo. Eu sempre estou disposta a pedir desculpas quando eu falho. Eu sempre estou pronta a corrigir. Eu sei que eu não tenho empresa perfeita, eu não sou perfeita, mas eu tenho uma ética, um nome que eu considero muito e muito respeito pelas pessoas que confiam no meu trabalho. Isso é Isso é importante. inegociável para mim. E faz toda a diferença, né? Na longevidade do negócio, questão de reputação, nome, como você mesmo disse, eu acho que é isso que diferencia até, né? Porque as pessoas acabam fazendo negócios com outras pessoas, independentemente do negócio ser grande ou não, né? A pessoa que está por trás ali, se ela é uma referência dentro do que a gente acredita, Sim. eu acho que já é uma porta aberta inicial ali para pelo menos iniciar o relacionamento em termos de negócio. Uma vez eu estava conversando com um amigo, eu estava prestes a entrar numa palestra, eu ia palestrar ali e tal, e a gente cola nos bastidores, conversando o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, é um empresário também. Ele falou, cara, eu tenho um hábito muito interessante, que é o seguinte, no final do meu dia, eu anoto ou no bloco de notas ou no caderninho que eu tenho, as coisas daquele dia que eu me orgulho do que eu fiz e as coisas do meu dia que eu não me orgulho Que do que eu legal. fiz. E eu peguei aquilo pra mim. Eu não chego a ter, às vezes eu tenho um bloco de notas que se eu fizer alguma coisa grave que eu sinto que eu preciso corrigir, eu vou lá e anoto pra me lembrar daquilo. Mas eu tenho esse hábito de fazer essa autoavaliação e essa autorreflexão contínua, que é pensar, porque
A gente está vendo no mundo de muitas aparências. As pessoas querem Aham. parecer ser legais, parecer ser idôneas, parecer ser ricas, parecer serem poderosas. E eu sempre procuro me avaliar no final do dia para entender se as coisas que eu estou fazendo, mesmo os erros que eu cometo, se eles estão me levando para um caminho que é longe da linha que eu quero seguir, dos valores que eu tenho. Se eu perceber que eu estou me afastando, eu procuro corrigir aqueles comportamentos. E eu não preciso que ninguém necessariamente me fale que eu falhei ou que eu estou errando. Eu procuro sempre observar para ser É uma correto e idônea. autoanálise constante, né, Constante. E fazer esse praticamente. processo do caderninho ali. Onde é que eu errei? Será que isso que eu falei foi legal? Será que eu fiz alguma coisa que foi ofensiva? Porque eu acredito que um advisor, ele é uma pessoa que ele só tem uma coisa para vender: confiança e É verdade. confiabilidade. Se ele perder a confiabilidade dentro da empresa Tem porque ele pra não vender. sabe atuar ali de uma maneira ética e retilínea, acabou tudo, acabou toda a possibilidade dele colaborar e contribuir. Então a gente precisa trabalhar na gente, porque é a partir da gente que a gente se torna bons conselheiros, bons advisors de negócio. Sensacional. Tá sendo uma aula aqui, hein, gente? A gente fala aqui, dentro do podcast, a ideia é que nós possamos ser um elo entre os empresários e soluções que realmente fazem diferenças no mundo real de quem empreende, né? Tirando essa questão das aparências, porque na rede social todo negócio é lindo, maravilhoso, tudo funciona, né? Mas no mundo real nem sempre é assim, né? E uma das coisas que a gente costuma tocar em alguns assuntos aqui, a gente estava falando hoje um pouco um pouco antes da gente começar, da correria do dia a dia, né? Que todo empreendedor tem por si só. Para você, Carol, qual que é a importância de se cuidar para poder cuidar dos outros? Porque o advisor, ele cuida das empresas, cuida dos outros, né? Uhum. E como é que não cai no risco de esquecer de si mesmo? A gente tem momentos na vida como empresário, eu acho que na nossa linha de carreira mesmo, independente do que a pessoa faz, de Aham, altos e baixos. sim, Eu acredito, inclusive, que a gente tem que ter essa consciência para a gente proteger a nossa empresa da gente mesmo. Ao exato. mesmo tempo que a gente tem que criar estrutura na nossa empresa para proteger a empresa da gente mesmo, a gente tem que se proteger da empresa que suga a gente. É, Então, se você deixar, a sua vida ela se torna a empresa e o seu sobrenome se torna a empresa. E você acaba transformando a sua vida toda numa extensão do seu trabalho exato. e do que é a empresa. Isso é uma coisa que eu sempre observo e olho. Já houveram momentos em que a minha vida era empresa. Hoje eu tenho clareza de que eu não fico feliz, mesmo que a minha empresa vá bem, se eu não tiver me sentindo bem, bonita, se eu não olhar no espelho e gostar do meu corpo, se eu não gostar intelectualmente daquilo que eu tenho desenvolvido, se espiritualmente eu não estiver me cuidando. Uhum. Então, eu acho que a gente é corpo, alma, espírito, e a gente tem ali várias missões e vários papéis É, que a gente tem que executar. E eu gosto de pensar desse jeito, assim, como filha, qual que é meu papel, como é que eu posso melhorar nesse papel? Não sou uma filha perfeita, mas gostaria de melhorar cada dia e procuro fazer isso. Como amiga, como é que eu posso ser uma amiga melhor? Como é que eu posso atrair amigos melhores? Ser leal com os meus amigos? Como advisor, como é que eu posso ajudar os meus clientes mais? Como é que eu posso fazer os meus clientes enxergarem as coisas que eles não estão enxergando? Eu acho que você ter essa consciência dos diversos papéis que você executa e procurar ser melhor nisso, acho que é fundamental. Agora, por último, um processo de me cuidar em relação à alimentação uhum. e treinos e tudo isso. Houveram alguns períodos, poucos na minha vida, que eu negligenciei algumas dessas duas pontas. Fez diferença na performance? Fez. E eu negligenciei isso porque eu estava passando por um momento de estresse grande na empresa, numa transição, e que é o que acontece com os empresários Sim. geralmente. E hoje eu não quero mais deixar isso acontecer. Por quê? Porque é o seguinte, se você tiver um funcionário na sua empresa que ele é um péssimo funcionário e você passar a mão na cabeça dele e não falar a verdade para ele, o dia que ele for demitido, a vida dele vai ser muito ruim, porque ele vai ter uma surpresa muito grande. Eu uso essa analogia porque é a mesma coisa você pode fazer com a sua vida. Você deixar a coisa aí chegando num ponto em que você não consegue retomar. E aí não vai ficar É, ruim só a sua empresa, que não está indo bem. Vai ficar ruim a sua empresa, você vai ficar deprimido, você não vai ter energia para se reerguer de novo. Então você não pode deixar tudo chegar no limite. Você precisa se cuidar e cativar e ter uma energia para que você possa investir no seu negócio, na sua vida. Porque a sua empresa não é sua vida. Você tem uma é, vida apesar da sua empresa. Seu legado ao longo da vida você vai cumpri-lo através de várias empresas, às vezes, investindo em vários negócios, em modelos diferentes, mas você só tem uma única vida, uma única saúde. Se você deixar isso tudo se perder, se você estiver mal com você mesmo, você não consegue nem ir bem na sua empresa e nem ter outros negócios e projetos. A gente tem que ter essa consciência. Quanta gente próspera que está lá querendo pagar tudo para sair de uma cama de hospital, porque não tem é, qualidade de vida alguma, mas chegou ao ponto que isso é irrecuperável. A gente tem que ter cuidado para não deixar ser irrecuperável a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa saúde e até o nosso negócio. Saber a hora de pedir ajuda antes que seja irrecuperável.
Eu falo porque eu sei o que é olhar no espelho e falar como é que eu deixei chegar nesse ponto, né? De chegar no final do mês e não ter como ver a empresa funcionando na segunda-feira, né? Uhum. E é a realidade de muitos empreendedores no Brasil, principalmente os que a gente estava falando, que começa por N motivos que sem planejamento, sem estrutura, com o último salário do mês, É isso. né? Então, eu acho que faz total sentido a gente tocar nesse ponto, porque é um ponto que poucas pessoas falam. Fala-se muito de negócio, de crescer, mas o que está por trás, né? A estrutura que sustenta tudo isso é uma pessoa. E eu costumo falar que a empresa ela é feita e criada para servir o dono e não o contrário. É isso mesmo. Né? Eu acredito muito nisso, de verdade. E aí só tem jeito da empresa servir o dono se o dono souber o que ele quer da empresa. Muitos donos acham que a empresa é só uma fonte de recurso financeiro. E não, a empresa ela precisa ser cuidada para que ela possa se tornar sua vaca leiteira lá na frente. Tem muito dono que é empregado da própria empresa, né? Tem Ele vê muitos. como um emprego. É a realidade de muitos. E o cara já começou a empresa pensando em ter um emprego que ele pudesse ser o dono e mandar nele mesmo. Eu costumo falar que é um dos piores motivos de começar uma empresa, né? Aquele cara que fala, vou abrir um negócio para me livrar do chefe. É tipo casar para sair lá da casa dos pais. Exatamente. Vai dar errado. Já tá começando pelo motivo errado. Exato. Falando um pouco sobre propósito, né? E direcionando um pouco para as escolhas, né? A gente sempre costuma falar um pouco sobre escolhas, até por conta do livro O Código da Escolha. Falando nisso, a gente vai falar depois dos livros. Você trouxe algum? Não trouxe? Não trouxe meu livro, mas ele vai estar pronto em breve. Logo, logo. Aí eu volto aqui para te mostrar volta e te aqui, entregar. mostra. Depois a gente pede pro pessoal da equipe colocar o QR Code também na tela. Isso, legal. Né? Qual foi a escolha mais desafiadora que você acredita que, em termos de dificuldade, que você já fez? E qual foi a importância dela para Carol ser o que é hoje? Acho que foram algumas escolhas, não foi uma só. Acho que uma primeira escolha difícil que eu fiz foi trocar o certo pelo duvidoso quando eu deixei de ser executiva para ser empresária. Eu me lembro de sentar numa mesa, numa sala assim como essa. Eu era executiva de uma empresa e aí minha família começou a ficar desesperada pensando que eu ia empreender, começaram a me arrumar emprego. E eu lembro que me arrumaram um emprego que era para eu ganhar assim, 3 vezes mais e era um negócio que já estava meio que esquematizado, já era uma pessoa que conhecia alguém da minha família, era eu ir lá para entrevista, era uma empresa grandona, eu ia poder fazer carreira. Eu sentei numa sala dessas e eu comecei a pensar, falei, quer saber? O salário é tentador, vai ser muito interessante poder ganhar 3 vezes mais, mas se eu, na minha empresa, não tiver capacidade de fazer 3 vezes meu salário, eu não mereço esse salário. O mesmo movimento que eu vou ter que fazer lá na empresa, que é para pagar o meu salário e justificar esse salário ganhando X e fazendo 5X, 3X, para que justifique que vão ter que me pagar, eu vou ter que fazer na minha empresa também. Então, foi uma decisão difícil. Uhum. Eu não sabia o que me esperava do lado de lá. Achei que ia ser mais simples na época. Não é tão simples assim. Não é. Mas eu acredito que valeu a pena e eu faria de novo. E acho que uma outra decisão difícil que eu tive que tomar foi quando eu levei um golpe de um sócio. E era uma pessoa que eu confiava muito e que eu considerava um grande amigo. E eu tive que entrar na justiça para receber os valores que eram uma parte do meu trabalho, porque eu realmente percebi que aquela pessoa não tinha interesse ou o desejo de agir corretamente comigo. É algo que eu nunca tinha feito antes. Uhum. Foi uma decisão difícil para mim, principalmente porque naquele momento eu os via como pessoas que eu gostava realmente. Uhum. Mas, infelizmente, depois eu fui percebendo que eu tomei a decisão certa, porque ao longo do processo eu fui percebendo que essas pessoas não gostavam de mim como eu gostava delas. Isso é raro, mas acontece com muita frequência aqui no Brasil, infelizmente. Infelizmente, mas eu acho que como dono de uma empresa, você tem que estar pronto para defender os seus direitos de vez em quando. Não é ser um encrenqueiro, não. Não é ser uma pessoa que leva... Mas saber até onde você releva alguma coisa e quando você precisa exercer o seu direito e fazer isso. Porque às vezes no Brasil as pessoas se sentem culpadas por isso. É como se você fosse péssimo em exercer o seu direito. Não. Uhum. Combinado, contrato existe para defender as partes e para garantir que as partes não sejam lesadas. Quando você é lesado, eu acho que você tem que fazer valer, de alguma maneira, o seu direito de falar, o seu direito de se expressar, ou o seu direito de cobrar, de alguma maneira. Faz sentido, faz sentido. Se você tivesse que dar um único conselho, falando de conselho, para os empresários, independentemente do tamanho, independentemente do setor, independente do mercado que atua e do produto, serviço, enfim. Olha a minha ousadia, hein? Qual conselho seria? Queria que você olhasse para a câmera ali e falasse com o nosso público,
né, que empreende ou que está querendo empreender? Eu daria um conselho, que vão parecer dois, mas é um só. Eu diria, olha para frente. Olha para frente porque a sua agenda ela vai ficar ocupada com as coisas que já aconteceram. Mas se você não tiver clareza de para onde você está conduzindo a sua empresa, você é um cego conduzindo um monte de outros cegos e você que está pagando o salário dessas pessoas que estão ali perdidas dentro do seu negócio. Então eu diria, começa a olhar para frente, tenha muita clareza, especialmente agora nesse momento que a gente está vivendo, o que você busca para si mesmo e o que você busca para o seu negócio. Nesse processo de olhar para frente, tem algo muito importante que é planejar esse futuro. Esse processo de planejar não é ir lá pôr numa planilha aquilo que você quer realizar, mas é entender quem você quer servir. Porque todas as respostas para o seu negócio, todas as respostas para a sua empresa crescer, elas estão no entendimento e na compreensão do que quem você quer servir valoriza. Se você conseguir entender isso bem, você vai conseguir perceber para onde a peteca está indo, para onde a bola está indo, para que você possa fazer hoje os movimentos que vão garantir que sua empresa não só sobreviva, mas continue crescendo ali adiante. E já foi o tempo em que a gente podia arrastar ineficiência por muito tempo, porque as mudanças demoravam décadas para acontecer, mas agora elas acontecem de um ano para o outro de forma grotesca. Se a gente não estiver olhando para o futuro, olhando para frente e planejando isso, buscando ajuda mesmo e tomando decisões corajosas, a gente vai lamentar não ter feito isso antes. Falando de futuro, o que você vê de tendência para os próximos anos? Tem algum mercado? Fora, acho que até a questão da própria IA, né? Mas Olha, o que você vê aí de diferença, de tendência? eu vejo uma mudança brutal. Uma mudança brutal em todos os modelos de negócios. Alguns negócios vão desaparecer simplesmente porque eles vão ser substituídos, vão ficar irrelevantes. Aham. Não existe nenhum negócio que não vai ter que mudar muito a sua forma de entregar seus Ninguém serviços. está garantido. Ninguém está garantido. Tá todo mundo tendo que reaprender e todo mundo que achar que está garantido são esses que vão perder. Então, eu acho que é você se familiarizar com a tecnologia, você começar a olhar para isso com muito respeito, começar a trazer para dentro da empresa uma estrutura que não é o oba-oba da IA de ficar usando GPT, mas construir estrutura que o seu investimento vai ser somado, ter cuidado com seus dados, com as informações que vão ser compartilhadas e começar a pensar em que são os movimentos que estão acontecendo de mudança de comportamento do seu consumidor. Porque o simples fato da gente usar a inteligência artificial o dia inteiro para nos responder as nossas dúvidas já é uma baita mudança brutal no comportamento do consumidor. Isso vai impactar o seu negócio. Você precisa começar a observar para entender de que maneira. E a gente não sabe até aonde vai isso, né? Tem gente já fazendo pesquisas de mercado, ditando tendências. E eu costumo falar que a inteligência artificial ela é treinada para responder. Não necessariamente certo, Uhum. né? Mas ela é treinada para responder. Então, a capacidade de fazer perguntas corretas, de buscar de checar as informações, a base, se realmente aquilo faz sentido ou não, também é um diferencial. Senão pode levar o empreendedor a tomar decisões precipitadas, né? Exato. E assim, o que eu vejo é que a gente ainda está na era de usar IA como se fosse Google. Né? E a gente está falando tendência, futuro, para muito breve, são robôs trabalhando junto com a gente dentro da No empresa. mesmo lugar. Então a gente está indo para um lugar em que não é reversível e não é só inteligência artificial como a gente conhece. É inteligência artificial guiando os robôs que vão substituir a mão de obra humana. Então, nosso trabalho e a maneira como a gente executa nosso trabalho vai mudar brutalmente, seja você o CEO da empresa, o dono da empresa, o funcionário ou colaborador em qualquer área. A gente está tendo que reaprender muito rápido como tomar decisões e como gerir. Então, a gestão e a tomada de decisão, elas são secundárias. A principal decisão que você tem que ter é de olhar para o seu consumidor, entender como ele está mudando e começar a acompanhar essas mudanças já. Entender dessa tecnologia que está invadindo aí, porque amanhã, ano que vem, já vai ser tarde demais, já está obsoleto em relação ao que vai acontecer. Já tem empresas inteiras, fábricas inteiras funcionando no escuro. Fábricas inteiras funcionando sem uma pessoa. Então, isso muda drasticamente a capacidade competitiva. Muitas empresas vão quebrar. Se uma fábrica na China está operando sem energia elétrica, sem pagar salário de ninguém, sem nenhum tipo de custo com previdência, com seguro-saúde, com nada. Pensa essa empresa competindo com uma empresa brasileira, exato, que tem todos esses custos. Não dá para brigar, é impossível brigar. Então a gente está chegando num lugar em que a gente precisa olhar para isso drasticamente, porque senão você não vai ter chance de competir. Que pergunta o empresário precisaria responder? Se você pudesse deixar uma pergunta para ele refletir, assim, olhando para o futuro do negócio deles. Que futuro você quer para sua empresa? Né? Que tipo de crescimento você busca? E, por último, pensando nesse ritmo de crescimento aí, quanto tempo você tem para crescer? Para sua ambição ser alcançada? Porque isso muda tudo. Se você quer crescer rápido, você tem que tomar algumas decisões rápidas. Você tem que ter estrutura para isso.
Se você quer crescer lentamente, você tem que ter uma estrutura diferente. Então, ter essa clareza do ritmo que você quer imprimir no seu negócio para crescer, talvez no ritmo que você precisa imprimir no seu negócio para crescer, é fundamental para você tomar as decisões certas. Senão você está aí perdido e achando que você está caminhando a largos passos e o resultado que você está buscando não vai acontecer. Ele é só uma esperança, não é uma realidade. É um sonho, né? Um sonho Sem desejável, ação, mas não é algo que vai se não materializar. funciona. Carol, o que você está fazendo hoje? Hoje a gente tem a formação de advisors, que é para capacitar pessoas que hoje são consultores, executivos de empresas no processo de transição, executivos muito estratégicos dentro da empresa que querem aplicar tudo isso dentro e ajudar a empresa a crescer, mentores, conselheiros de empresas e até coaches empresariais que queiram ter uma atuação como conselheiro de empresários. E eu tenho um trabalho para empresários que querem fazer suas empresas crescerem. A gente tem desde consultoria, mapeamento de processo, inteligência artificial, estruturação de negócios, planejamento estratégico, até uma mentoria de acompanhamento num programa trimestral com uma estrutura montada para formar donos de negócios que querem ser CEOs das suas empresas. Porque o dono de negócio, ele acha que ele não quer ser CEO, na verdade, ele quer contratar um CEO. Mas, num primeiro momento, enquanto você não pode contratar uma pessoa capacitada para isso, você tem que se tornar esse CEO. Não é ser bom em gestão, é ser bom em entender o seu lugar no seu negócio e criar a estrutura para a sua empresa que ela precisa para você ficar livre. Caramba. E tem alguma coisa para deixar para o nosso público ali? A gente consegue colocar, a equipe consegue colocar o QR Code. Sim. Porque o intuito, entre outras coisas, é justamente fazer essa ponte. Né? Legal. Eu tenho um e-book sobre crescimento empresarial que é bem fácil de ler, mas ele traz as premissas, é um checklist mesmo para crescimento de empresas. Eu posso deixar aqui de presente para vocês. Deixo um convite também, eu realizo de tempos em tempos um workshop, que é um workshop de 4 horas, que fala só sobre crescimento empresarial, que chama Engenharia de Negócios Lucrativos. É bem simples de participar, se quiser me seguir nas redes sociais, vai ver lá que eu estou sempre anunciando. Participa disso e é um jeito também de conhecer como você pode se engajar ou numa mentoria, ou num projeto de consultoria. Pode me chamar nas redes sociais ali, a gente está super disponível. Quem quiser encontrar Caroline Calassa, como é que faz? Eu tenho 2 Instagrams. É só colocar no Google Caroline Calassa, você vai encontrar um monte de coisa minha. Mas eu tenho o Instagram Caroline Calaca, né? Caroline Calassa, você vai colocar lá, você vai me ver. Que esse é para empresários. E eu tenho caroline.calassa, que é para quem tem interesse em atuar como advisor, quer conhecer um pouco mais desse mercado. Então pode me seguir no caroline.calaca ou pode me seguir nos 2 se quiser. Mensagem final para os nossos ouvintes. Tem alguma coisa que você queira deixar, alguma coisa que você queira passar para o nosso público como um todo? Tenha pressa de crescer. Tenha pressa de crescer. Eu diria isso. Não vai crescendo do jeito que dá, no ritmo que você vai conseguindo. Tenha pressa de crescer. E aí, crescimento, eu falo, não é só de faturamento, não é só de volume de clientes, é de um crescimento consistente, que você tem clientes bons, sustentável, porque você tem produtos bons, uma equipe que você pode confiar, com uma liderança que você pode viajar, tirar férias e delegar que você sabe que as coisas estão acontecendo. Eu diria, tenha pressa de crescer e faz os movimentos que vão te levar a esse crescimento. Carol, muito obrigado. Foi um prazer. De verdade, por estar aqui, por compartilhar todo o seu conhecimento aqui com o nosso público como um todo. Eu vou te entregar aqui Obrigado, meu livro, muito obrigado. Código da Escolha. Excelente. Foi um projeto que demorou até um tempo para acontecer, mas que o ano passado... Saiu do papel. Eu falei, agora vai. E aí a gente conseguiu tirar do papel. Aí tem 18 ferramentas, né, para ajudar na tomada de decisão, seja ela profissional ou pessoal, né? E de verdade foi um prazer estar aqui com você, né? Se você gostou desse bate-papo ou quer encaminhar, sabe que tem aquele seu amigo, empresário, empresária que está sobrecarregado, travado no seu negócio, encaminhe esse episódio para ele. Pode fazer sentido. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho lá para ser notificado dos próximos episódios e acesse nossas redes sociais, @oelopodcast, @Caroline Calaca e Caroline.Calassa. E Caroline.Calassa e Maurício Freitas Pro. Valeu, gente. Sucesso, um grande abraço e até a próxima.